Que a paz de Cristo Jesus esteja no coração de cada um dos irmãos, os aqui presentes e os demais que nos assistem através do YouTube. Sejam todos bem-vindos em nome de Jesus. É o desejo do nosso coração. E a partir desse momento nós queremos conversar um pouco com vocês a respeito da palavra de Deus. Eu gostaria de antes ler com você o texto de o Evangelho de Mateus, capítulo 8. Nós não vamos repetir a leitura que foi feita, mas eu gostaria de ler uma leitura anterior e uma posterior. Então, capítulo 8, o versículo 1 até o 3. Capítulo 8, 1 até o 3, e depois o mesmo capítulo 8, do versículo 14, aliás, o 14 e o 15 apenas. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. Quando Jesus desceu do monte, grandes multidões o seguiam. Então veio um leproso e, ajoelhando-se, disse: Senhor, se quiseres, podes purificar-me. Jesus estendeu a mão e o tocou, dizendo: quero ser purificado. No mesmo instante, ele foi purificado da lepra. Glória a Deus. Versículo 14 e o 15. Assim que Jesus entrou na casa de Pedro, viu a sogra deste de cama, com febre. Ele tocou a sua mão e a febre a deixou. Então ela se levantou e passou a servi-lo. Amém. Glória a Deus. Vamos orar ao Senhor, vamos pedir a misericórdia dEle em favor da sua palavra nesse momento, que Ele fale comigo, que Ele fale com você. Senhor Deus, em nome de Jesus, estamos diante da Tua presença, Pai, uma alegria muito grande, Senhor, porque estamos na Tua casa e aqui a gente pode Te adorar, a gente pode Te exaltar, aqui a gente pode refletir sobre o Teu amor, sobre a Tua graça, sobre a Tua misericórdia. Obrigado, Deus, por nos amar de tamanha forma. Obrigado, Jesus, por nos ter alcançado, mesmo a gente sem merecer absolutamente nada, mas por graça, por pura graça, o Senhor alcançou todos nós. Pai, nessa noite nós queremos meditar sobre esta palavra, um pouco sobre este Evangelho. O Evangelho que não faz restrições de pessoas. O Evangelho que está, Pai querido, ao alcance de todas as pessoas. E eu quero pedir no nome de Cristo que o Senhor faça a gente compreender essa palavra. Faça a gente, Senhor Jesus, entender as aplicações dela e as implicações dela para a nossa vida, Pai. Mas acima de tudo, ó Deus, toque em nós através do Teu Espírito Santo. Toca, Senhor, nesse irmão, nessa irmã, nesse querido amigo, amiga que participa conosco desse culto, aqui presencialmente, e aqueles que pela internet, Pai querido, participam também. Que todos nós sejamos tocados por Ti, em nome do Senhor Jesus, nós oramos, Pai. Amém, Jesus. Amém. Glória a Deus. Glorificamos a Deus pelas nossas vidas, por essa oportunidade que a consideramos rica, né? A consideramos bastante importante por estarmos na casa daquele que é digno de louvor, daquele que é digno de glória, daquele que é digno da nossa adoração. Amém? Muito bom, né? Queremos meditar então nessa noite um pouco, meus amados irmãos, sobre um assunto que nos chama bastante atenção, que é o Evangelho ao alcance de todos. Queremos meditar baseado nos textos que foram lidos. E nós temos aqui, nesses textos, pelo menos 3 episódios, e de forma paralela nós vamos conversando aí sobre os 3 e tentar chegar num consenso aqui no que se refere ao assunto que pretendemos conversar, baseado nesses 3 textos, né? Nos tempos em que Jesus iniciou seu ministério terreno, Jesus ele encontra aqui na terra um povo extremamente carente, um povo
que carecia muito da sua ajuda, da sua misericórdia, porque era um povo que sofria. Sofria por diversas coisas, mas sofria também por causa de suas enfermidades. As enfermidades eram bastante presentes naquela época. E principalmente num tempo em que a medicina não tinha o avanço que se tem hoje. Então as doenças, uma grande parte delas, não tinha cura, não tinha jeito, não tinha sequer tratamento para uma grande parte delas. E as pessoas morriam sem tratamento, uma grande parte. Isso parece muito com o que a gente viu e talvez ainda estejamos vendo com a pandemia da Covid-19. Principalmente no início da pandemia, a gente percebe muitas pessoas morrendo, não por falta de cuidado em si, mas por falta de tratamento específico, por falta de remédio específico. Não é que os médicos não queriam, não é que as equipes não se esforçavam, é que não se sabia o que fazer, não tinha muito o que fazer. E a gente viu no início, infelizmente, muitas vidas irem embora por falta de tratamento. Naquela época era assim. Imagine, se você comparar com os dias de hoje, nós estamos já há meses dessa pandemia e a gente ainda não tem um tratamento específico para ela. Com toda a tecnologia que temos ao nosso dispor, a gente ainda não tem. A gente ainda não sabe muita coisa a respeito dessa doença. E a gente ainda não tem uma solução definitiva para ela. Imagina aquela época, num mundo completamente aquém de recursos, considerando os nossos hoje, o nosso tempo. Imagina quanta gente sofrendo naquela época por causa de falta de tratamento. Porém, eu quero dizer para você que o maior sofrimento daquela gente não era a doença em si, não era a falta de tratamento em si, mas o maior problema, a maior dificuldade, o maior sofrimento, a maior angústia daquelas pessoas era em torno de uma coisa chamada preconceito. A doença em si já era um baita problema, um grande problema. Mas o preconceito nem se fala. Era algo que tinha uma conotação ainda pior. E fazia com que o sofrimento dessas pessoas se multiplicasse algumas vezes. Infelizmente, a sociedade judaica era uma sociedade extremamente preconceituosa. E Jesus, ele chega lá, nessa sociedade. Ele começa o ministério dele é exercido lá, no meio dessa sociedade. Na cultura deles, no jeito deles viverem, no jeito deles tratarem as coisas, com as regras deles, as regras difíceis, complicadas. É lá que Jesus chega. E é lá que Jesus se depara com muito sofrimento por causa do preconceito desse povo. Era um povo que tinha preconceito com outros povos, os gentios, que eram tidos para eles, todos os outros povos, todas as demais nações que não fosse a nação judaica, todos os outros sofriam preconceito em relação aos judeus. Era um povo que tinha preconceito em relação às doenças. É incrível isso, né? Mas eles eram extremamente preconceituosos em relação às doenças. Era um povo que tinha muito preconceito em relação às mulheres. As mulheres não eram bem vistas naquela sociedade. Eram vistas de forma extremamente diferente do que refere-se aos homens, completamente diferente. Mas graças a Deus, louvado seja o nome do Senhor, que o Senhor Jesus Cristo, ele foi enviado à terra, e dentre os seus muitos objetivos, um deles era quebrar
todo e qualquer preconceito que houvesse na sociedade. Jesus vem com o principal objetivo de salvar a humanidade. Mas a humanidade carregada de um monte de coisas, de um monte de falhas, e dentre elas preconceito, e Jesus vem para quebrar esse preconceito. Para quebrar essas coisas que complicavam, que atrapalhava completamente o acesso a essas pessoas, a salvação, a vida eterna. Que atrapalhava completamente elas de conhecerem o verdadeiro Jesus, o verdadeiro Deus e o verdadeiro caminho que leva à vida eterna. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus veio para todos, irmãos. Jesus veio para todos os povos, para todas as gentes, para todas as pessoas. Todas as pessoas, independentes de classes sociais, independente de cor, independente de raça, de grau de instrução e etc. Jesus veio para alcançar todas as pessoas. Ele veio para demonstrar e provar o seu amor para todas as pessoas. Amém, irmãos? Por isso, glória a Deus. É por isso que eu e você somos alcançados por esse Jesus. É por isso que nós somos por essa graça dele, por essa bondade e misericórdia dele, louvado seja o nome do Senhor. Ele veio para alcançar todas as pessoas com as suas bênçãos, com os seus milagres, para uma sociedade carente de milagres, para uma sociedade carente de cuidado, para uma sociedade que precisava de ajuda no que se refere à sua saúde física, à sua saúde emocional, à sua saúde psicológica e às vezes mental. Jesus veio para curar essa gente, mas Jesus veio principalmente para trazer aquilo que mais importa para uma pessoa, a salvação, a vida eterna, louvado seja o nome do Senhor, que é considerado o milagre dos milagres, o maior de todos os milagres. Jesus veio para isso, louvado seja o nome do Senhor. E tudo isso, todas essas bênçãos, estão ao alcance de todas as pessoas. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Pois bem, no texto, então, em questão, conforme dissemos agora há pouco no início, nós temos aqui pelo menos 3 episódios. Nós temos 3 milagres realizados por Jesus. E, curiosamente, nós temos 3 milagres e nós temos 3 classes de pessoas diferentes aqui, em que Jesus opera esses milagres. Nós temos aqui o leproso, é o primeiro que aparece no texto. Nós temos aqui o centurião com o seu criado ou com o seu servo. E nós temos aqui a sogra de Pedro. O leproso, ele era rejeitado. E eu quero dizer para você que todos esses 3 eram rejeitados por aquela sociedade. 3 pessoas completamente diferentes, 3 pessoas de classes sociais diferentes, de estilo de vida completamente diferente, mas as 3 eram rejeitadas pelaquela sociedade. Eu quero dizer para você que essas 3 pessoas, elas apenas representavam uma grande parte daquela sociedade rejeitada pelo seu povo, pela sua gente. O primeiro deles, que é o leproso, sendo um doente, ele era rejeitado exatamente pela doença que ele sofria. Que culpa ele tinha daquela doença? Ele não pediu para ficar doente. Ele não foi buscar a lepra. Não foi uma ação direta dele para ficar doente. E, no entanto, ele era rejeitado por causa da doença. O autor e comentarista bíblico Champlin, ele vai dizer o seguinte, ele vai dizer que a lepra
era o símbolo do pecado para a sociedade judaica. Por ser, primeiro, uma doença repugnante. Existiam vários tipos de lepra. Cada uma delas, cada um desses tipos apresentavam características diferentes. Mas assim, as características talvez as mais importantes dessa doença é que ela trazia manchas horríveis sobre a pele, perda de sensibilidade, e essas manchas, para alguns tipos de lepra, ela se agravava com uma coceira terrível. Para alguns outros tipos, isso também se tornava feridas horríveis, de forma que era repugnante ver um leproso. Era muito triste ver um leproso. Ninguém queria chegar perto de um leproso, primeiro porque a doença era realmente repugnante. Em segundo lugar, Champlin diz que a doença era contagiosa. A doença transmitia para outras pessoas. Assim como a Covid-19 transmite. E a Covid-19 fez a gente se afastar das pessoas. Fez a gente ficar um pouco preconceituoso com as pessoas. E a gente fica distante, a gente usa máscara, a gente não quer conversar muito, a gente evita por causa da doença. Só estou falando isso para você ter uma ideia de como vivia um leproso naquela época. Por ser uma doença contagiosa, essa doença ela fazia com que os leprosos vivessem afastados da sociedade. Haviam leis específicas que regiam os leprosos. Eles tinham que viver distante da sociedade, isolados da sociedade, eles não poderiam viver nas casas com as suas famílias, porque senão transmitia para os demais. Eles viviam isolados lá, e quando eles tivessem que sair de lá, desse local, quando porventura andando na rua ou por algum lugar aproximasse de alguma pessoa que não fosse leprosa, ele teria que gritar e dizer leproso. E isso tinha uma quantidade, tinha uma distância definida para isso, uma quantidade de metros que ele tinha que dizer isso, porque uma determinada distância ele não poderia aproximar das pessoas, porque senão contagiava as outras pessoas. Em terceiro lugar, Champlin diz que a lepra era uma doença incurável. Não tinha cura, não tinha solução. Ao menos que Deus tivesse misericórdia dessa pessoa e a curasse de forma milagrosa. Se não fosse assim, as pessoas morriam de lepra. Os judeus pensavam que a doença era um julgamento contra o pecado. Eles pensavam que quem tinha lepra estava sendo julgado por Deus. E eles usavam a expressão seguinte: era o dedo de Deus contra essa pessoa. Na verdade, irmãos, o que eles diziam era o seguinte: essa pessoa foi amaldiçoada por Deus. E a razão da maldição é o pecado. Ela cometeu algum pecado muito grave e Deus amaldiçoou ela com essa doença. Por isso que ela está assim. Então, ela não merece a nossa atenção, ela não merece o nosso cuidado, ela não merece o nosso respeito, ela não merece absolutamente nada nossa. Deus colocou ela desse jeito e ela tem que viver isolada até morrer. Agora pensa comigo, imagine comigo a situação de um leproso, meus irmãos. Imagine comigo o sofrimento de uma pessoa pela doença em si, e agora com todo esse preconceito em cima dela, o peso dessa pessoa, a angústia sobre os ombros dessa pessoa. Assim era a vida do leproso, infelizmente.
O segundo homem, ou a segunda pessoa, e o segundo episódio, o segundo milagre que Jesus realiza aqui, diz respeito a um centurião ou oficial romano. Centurião, o nome centurião, para quem não sabe, vem de centúria, ou seja, vem de 100. Por quê? Porque esse era um oficial do rei que cuidava de um grupo de soldados de 100 pessoas. Mas os estudiosos afirmam que, numa grande parte das vezes, não era apenas 100. Normalmente eles cuidavam de mais, um número maior, mas era no mínimo 100. Então, esse oficial do rei, ele era rejeitado por 2 motivos. Primeiro, porque ele era gentil, ele não era judeu. E por não ser judeu, por si só já era rejeitado. Porque para os judeus, só eles tinham direito à salvação. O povo judeu é um povo exclusivista. Para eles, só eles têm direito à salvação. Os demais, não. Então, primeiro, ele era rejeitado por não ser judeu, por ser um gentil. Segundo, ele era rejeitado exatamente por ser um cidadão romano, mas que era um cidadão romano a serviço do seu rei. Provavelmente aqui era o Herodes Antipas, que era o rei da época. Então, ele estava a serviço de Herodes, que era o rei romano, sob os limites do povo israelita, sob os limites do povo judeu. Ou seja, alguém lá do outro país que vem ditar regras e normas aqui. Então, assim, a semelhança dos cobradores de impostos, que eram rejeitados pelos judeus, acontece a mesma coisa com os oficiais romanos. A mesma forma. Então, ele era rejeitado por esses 2 motivos. Mas tem um fato que nos chama a atenção aqui. Um fato bastante curioso, inclusive. É que o oficial romano, ele era um homem de posses. Ele não era um cara pobre. Ele tinha dinheiro. Porque a posição social dele diz para nós isso. Ele exercia uma posição importante para a sociedade. Isso revela para nós que o preconceito ele não se restringe à questão social. Porque ele não era pobre. E mesmo assim era rejeitado por aquela sociedade. Então, rico também é rejeitado. Rico também sofre preconceito. As pessoas de posse, as pessoas de instrução, as pessoas bem vistas, às vezes pela sociedade, também sofrem de preconceito. É bom a gente entender isso, porque preconceito não está restrito apenas a um grupo social de pessoas. Às vezes nós entendemos que o preconceito ele está apenas presente para uma sociedade pobre, para uma sociedade miserável, carente. E não é verdade isso. E isso aqui é prova dessa situação. O terceiro fato, o terceiro episódio e o terceiro milagre que Jesus realiza aqui, diz respeito à sogra de Pedro. E ela não sofria preconceito, pasmem meus irmãos, porque era sogra de Pedro, tá? Não é pelo fato de ser sogra. Não. Era simplesmente porque era uma mulher. As mulheres daquela época sofriam terríveis preconceitos. O sexo feminino era terrivelmente desvalorizado. As mulheres eram tidas como objeto, existiam apenas para servir aos homens. Não tinham respeito, não tinham reconhecimento, absolutamente nada. Eram realmente esquecidas. Os homens que não fosse marido normalmente não relacionavam com elas, não podiam conversar com elas.
simplesmente pelo fato de serem mulheres, elas eram rejeitadas pela sociedade. Pois bem, a gente vê aqui então 3 grupos diferentes sofrendo os seus diferentes preconceitos também. Apesar de todo esse preconceito, Jesus se apresentou para esses 3. Glória a Deus. Jesus se apresentou para eles como aquele que ama todos e deseja salvá-los. Amém? Jesus se apresenta para eles de forma completamente diferente dos judeus. Jesus traz uma mensagem para esse povo completamente diferente de todas as mensagens que eles haviam recebido até aquele dia dos judeus. Jesus demonstra uma postura completamente aquém daquela que eles estavam acostumados a ver através dos judeus. E acima de tudo, Jesus demonstra um amor que eles nunca haviam visto. Jesus apresenta um amor, um carinho, um cuidado especial que eles jamais imaginavam que alguém pudesse ter por uma pessoa. Glória a Deus por isso. Eu queria dizer para você que esse Jesus é o nosso Jesus. Que esse Jesus é o Jesus que nós servimos, é o Jesus que nós pregamos. É o Jesus que ama todas as pessoas, indistintamente, louvado seja Deus. É o Jesus que pretende, com o evangelho dele, com a graça dele, com a misericórdia dele, ele pretende alcançar todas as pessoas. Bendito seja o nome do Senhor. Não só as pessoas que eram tidas como diferentes, que eram colocadas de lado e esquecidas pela sociedade judaica apenas, mas as pessoas dos nossos dias, que também são esquecidas pela nossa sociedade, que também são desrespeitadas pela nossa sociedade. Jesus veio para você também. Jesus pretende alcançar você também com o mesmo amor dele, com a mesma graça dele, com a mesma misericórdia dele. Louvado seja o nome do Senhor. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Vamos pensar um pouquinho de forma mais direta nos textos aqui. O versículo 2, que nós lemos agora há pouco, do capítulo 8, ele vai trazer para nós a informação de que o leproso veio, ele vai ao encontro de Jesus. Interessante isso. Os leprosos normalmente não iam pedir ajuda para ninguém. Eles não iam em busca de ajuda com as pessoas porque sabiam que seriam rejeitados. Mas esse leproso, ele vai ao encontro de Jesus. Ele vai em busca de ajuda a Jesus. Será por quê? Obviamente porque ele já havia percebido, por alguma razão, por algumas informações recebidas, ele já sabia que Jesus, de alguma forma, estava pronto para, no mínimo, atender ele. Louvado seja Deus. Eu queria dizer para você, independente da sua condição, Jesus está pronto para ouvir você, para atender você e para abençoar você. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. O texto diz, o versículo 2, que esse leproso ele vai até Jesus e diz que ele ajoelha-se diante de Jesus. O evangelista Mateus ele traz para nós a informação de que ajoelhando-se diante de Jesus, ele suplica. O texto diz exatamente assim: então veio um leproso e ajoelhando-se disse: Senhor, se quiseres pode purificar-me. Ele ajoelha diante de Jesus. O fato dele ajoelhar significa que ele se humilha, significa a humildade dele diante do Senhor Jesus. E isso revela para nós uma coisa muito importante, irmãos. Revela que o seguinte, que ninguém se humilha diante de qualquer pessoa. Ninguém se ajoelha diante de qualquer pessoa, não é comum isso.
Ele se humilhou diante de Jesus, ele se ajoelhou, se prostrou diante de Jesus, porque ele reconheceu Jesus como Senhor, Jesus como Messias, como aquele que merecia realmente ser reconhecido como Deus, como Senhor. Louvado seja Deus. Se quisermos ser alcançados por Jesus, é importante que nós nos humilhemos diante dele e reconheçamos ele como o Senhor da nossa vida. Louvado seja Deus. A nossa relação com ele começa a partir do momento que nós o reconheçamos como o Senhor das nossas vidas. Jesus não está distante de você. Jesus não está longe de ninguém. A partir do momento que você o reconheça como o Senhor da sua vida, ele está muito próximo de você, está pronto para cuidar de você, para amparar você, para abraçar você e para dar aquilo que você precisa dele. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. E ele faz o seguinte pedido a Jesus. Ele diz: Senhor, se quiseres, pode purificar-me. Se quiseres. Por que ele diz isso? Se quiseres? Ele submete à vontade do Senhor Jesus. Submeter à vontade de Jesus quando suplicamos dele alguma coisa, ou quando precisamos algo da parte dele, é importantíssimo submeter à vontade dele. Pois a vontade dele está acima da nossa. Pois a vontade dele, os desejos dele vão acima dos nossos. Então, toda vez que nós suplicamos ao Senhor a misericórdia dele, é importante que nós submetamos a vontade dele, o querer dele para a nossa vida. É o próprio Jesus que antes de ir para a cruz, um pouquinho antes, ele vai dizer lá no jardim de Getsêmani, quando ele faz aquela dura oração ao Pai, quando ele passa por aquele terrível sofrimento um pouquinho antes de ir para a cruz, que ele diz: Senhor, passa de mim esse cálice. Porventura não faça a minha vontade, mas a tua vontade. Jesus nos ensina com isso que a vontade dele está acima da nossa. E toda vez que nós pedirmos algo para ele, precisamos submeter a vontade dele. Louvado seja o nome do Senhor. Este é um sinal de submissão. Bendito seja o nome do Senhor. E aí, importante que no versículo 3, o texto diz que Jesus estendeu a mão e Jesus tocou esse leproso, meus amados irmãos. Esse leproso que não era tocado por ninguém. Esse leproso que ninguém sequer se aproximava dele. Que ninguém sequer chegava perto dele. As pessoas tinham nojo dele. As pessoas tinham repugnação dele. Mas, no entanto, Jesus chega perto dele e Jesus toca nele, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E nesse primeiro momento, Jesus quebra todo e qualquer preconceito, dizendo para todos o seguinte: eu vim para essa classe de pessoas também, eu amo essa classe de pessoas também, eu abençoo essa classe de pessoas também, eu quero abençoar essa classe de pessoas também, aleluias, louvado seja o nome do Senhor. Jesus quebra toda a barreira que havia contra os leprosos, quando ele estende as suas mãos, e ele toca no leproso, e ele abençoa o leproso, para a glória dele, para o louvor do nome dele. Glórias a Deus. Jesus poderia muito bem, irmãos, abençoar o leproso, curar esse leproso sem tocar nele. Jesus já fez isso outras vezes. Ele curou outras pessoas sem tocá-las. Ele poderia fazer isso com o leproso. Mas não. Ele precisava deixar claro que ele não só estava curando o leproso, mas ele estava quebrando um preconceito que ali havia. Ele precisava deixar claro que ele não só estava curando a saúde física daquele leproso, mas também a emocional. O sofrimento emocional que estava sobre ele, de rejeição, de abandono por aquela sociedade, de solidão, vivendo isolado, distante dos outros. Quando Jesus toca nele, Jesus não está simplesmente tocando, irmãos.
Jesus está dizendo muita coisa para ele quando Jesus toca nele. Jesus está dizendo: eu toco você porque eu te amo. Eu toco em você porque eu não te rejeito. Eu toco em você porque você não é diferente para mim das outras pessoas. Para mim você é igual às outras pessoas. Eu toco em você porque você tem valor para mim. Aleluias! Louvado seja o nome do Senhor. Todas as pessoas têm valor para Jesus. Você que nos ouve pela internet, não importa a sua situação, não importa a sua dificuldade, não importa o quanto você tem sido rejeitado pelas pessoas, você tem valor para Jesus. Jesus te ama, independente, Jesus te ama. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Jesus demonstra então o seu amor por aquele leproso. Ele estende a mão sobre ele e ele o cura para a glória de Deus, para o louvor do nome dele. Jesus deseja tocar você nessa noite. Jesus deseja tocar o seu coração nessa noite. Jesus importa com você. Você tem importância para ele. Louvado seja o nome do Senhor. Glórias a Deus. E aí o Senhor Jesus responde para o leproso: eu quero ser purificado. Eu quero curar você. Eu quero tocar em você. Eu quero cuidar de você. Eu quero amar você. Então fica purificado a partir de agora. Louvado seja Deus. É isso que Jesus fala para o leproso. Jesus deseja purificar você de toda e qualquer doença. Jesus deseja purificar você de todo e qualquer pecado, de toda e qualquer situação que atrapalha a sua relação com Ele. Jesus deseja quebrar essa barreira, porque se tem uma coisa que atrapalha a nossa relação com o Senhor, chama-se pecado. Mas para esse problema, Ele próprio dá a solução, porque Ele perdoa o seu pecado, aleluias. Louvado seja Deus, glória a Jesus. Para o centurião de Cafarnaum, ou oficial romano, o versículo 7, Jesus disse, quando é indagado por ele, quando ele chega também rogando a Jesus, ele também vai até Jesus, ele também vai em busca de Jesus. Quando ele chega rogando a Jesus, dizendo que o servo dele estava deitado na sua casa, muito mal, muito doente, com muita febre. E o texto afirma que ele estava paralítico. Ele não conseguia se locomover, ele não conseguia se levantar, ele não conseguia caminhar, devido à terrível doença que estava sobre ele. Uma doença completamente diferente da outra que nós vimos. E ele suplica a misericórdia do Senhor Jesus, dizendo que o servo dele estava lá na casa dele, precisando muito da ajuda de Jesus, carecendo muito da misericórdia do Senhor. Glória a Deus. E aí, Jesus imediatamente, Jesus responde para ele, eu irei e o curarei. Jesus diz, eu vou lá na tua casa, eu vou curar o seu servo, eu vou curar o seu criado, glória a Deus. Jesus se prontifica a ir na casa dele e a curar o servo dele. Jesus estava pronto para ir lá. Ora, é importante nós pensarmos que ele era um gentil e que ele era um cidadão romano, a serviço de Roma, rejeitado pelos judeus. Os judeus, obviamente, que não iam na casa dele. Os judeus, obviamente, que não queriam amizade com ele. Os judeus, obviamente, que não queriam aproximação com ele. Mas Jesus, imediatamente, no mesmo momento, no primeiro momento, Jesus diz, não tem problema, eu vou lá na sua casa, eu estou pronto para ir lá, eu vou lá e eu vou curar o seu criado sem problema nenhum. Amém? Aquilo que os judeus não faziam por ele, aquilo que os judeus não queriam fazer por ele, Jesus faz no primeiro momento, sem nenhuma dificuldade. Jesus se prontifica a ir até a casa dele e interceder pelo criado dele e curar o criado dele. Louvado seja o nome do Senhor.
Não importa as barreiras, não importam as dificuldades, não importam os preconceitos. Jesus está pronto para ir lá na sua casa, para entrar dentro da sua casa, para entrar dentro do seu coração aí. Não importa quem você é, não importa o que você faz, não importa as circunstâncias pelas quais você está ouvindo essa mensagem. Jesus te ama e Ele deseja entrar dentro da sua casa e abençoar você. Aleluias, louvado seja o nome do Senhor. Glórias a Deus, glórias a Deus. O oficial romano, ele utiliza uma expressão, respondendo Jesus, uma expressão bastante interessante. Ele vai dizer no versículo 8, eu não sou digno de que o Senhor entre debaixo do meu telhado. Eu não sou digno de que o Senhor vá até a minha casa. Essa expressão dele, ela revela, num primeiro momento, um sinal de humildade da parte dele, é claro. Ele demonstra a sua humildade ao dizer, eu sou um cidadão comum, eu sou um pecador, e como é que eu vou receber Jesus na minha casa, sendo Ele Jesus, sendo Ele poderoso, sendo Ele aquele que veio para demonstrar santidade ou algo parecido? Talvez ele pense um pouco nessa linha, mas tem uma outra situação que vai além disso. Aquele cidadão romano, aquele oficial, ele diz, eu não sou digno de que entre debaixo do meu telhado, porque ele era rejeitado pelos judeus. E Jesus era judeu. Jesus nasceu como judeu. E ele diz, e ele pensa consigo, se Jesus é judeu, jamais ele vai na minha casa. Jamais ele vai entrar debaixo do meu telhado para abençoar o meu criado. Se Jesus é judeu, ele pensa como judeus, então ele não vai querer ir na minha casa nunca, jamais. Então, eu nem vou propor isso para ele, para mim não ter problema. Então, eu já vou de cara já dizer para ele, você não precisa ir lá em casa não, eu não sou digno, porque realmente eu não sou um judeu, porque realmente eu sou esquecido pelos judeus, então eu não sou digno de que o Senhor vá lá. Mas ele se engana completamente com Jesus. Jesus era judeu, sim, mas Jesus era aquele que amava todos. E que ama a todos, e que veio mais uma vez para quebrar todo tipo de preconceito. E Jesus é aquele que vai na casa das pessoas, independente de quem elas sejam. Ele entra na casa das pessoas, ele vai sem nenhum problema, sem nenhuma dificuldade, e ele abençoa as pessoas, porque acima de tudo está o amor dele para com as pessoas, e não existe diferença para ele. Louvado seja o nome do Senhor. A outra expressão que nos chama a atenção deste homem, desse cidadão romano, é quando ele diz, Senhor, não precisa ir lá na minha casa, mas diz somente uma palavra. Somente uma palavra e o meu criado sarará. O Senhor não precisa dizer mais nada, somente uma palavra e ele vai ficar curado. O que chama a atenção, meus queridos irmãos, de forma grandiosa na vida deste cidadão romano, é a fé dele. Chama a atenção do próprio Jesus. Jesus vai dizer isso na frente. A fé desse homem é algo impressionante. Ele diz, Senhor, não precisa ir lá não. Se o Senhor disser uma palavra somente, o meu criado vai ficar curado lá na minha casa. Louvado seja Deus. Quando ele diz isso, ele está dizendo o seguinte, o Senhor é tão poderoso, o Senhor tem tanto poder, que não existe limite de distância para o Senhor abençoar as pessoas. Não existe limite de distância para que a tua bênção, para que o teu poder chegue até as pessoas. Louvado seja Deus. E isso é verdade, irmãos. O Jesus que eu e você servimos é um Jesus ilimitado. Glória a Deus por isso. Não tem limitação para Ele. Aleluias. Louvado seja o nome do Senhor. Portanto, é a demonstração da tamanha fé desse cidadão romano. Glória a Deus. E eu pergunto para você, como está a sua fé diante do Senhor?
Como anda a sua fé diante do Senhor? Você ainda crê em Jesus? Você ainda acredita em milagres? Você ainda é capaz de acreditar que Jesus pode operar um milagre, por exemplo, que a medicina não pode fazer? Você acredita que Jesus pode fazer isso na tua vida ou na vida de qualquer outra pessoa? Você que sofre de preconceitos, sejam quais forem os motivos, você acredita, você é capaz de crer que Jesus pode abençoar a tua vida? Você é capaz de crer que esse Jesus é tão maravilhoso, que Ele ama tanto, que Ele ama inclusive você? Amém? É preciso ter fé, meus amados irmãos e ouvintes da palavra de Deus. É preciso ter fé para acreditar que Jesus não só é poderoso, mas Ele também é misericordioso, mas Ele também é amoroso, e por isso Ele abençoa a vida das pessoas. Não é porque nós merecemos, mas é porque Ele é bom. É porque Ele é bondoso mesmo, é por isso que Ele abençoa cada um de nós, aleluias. Creia, pode crer, Jesus pode. E se você permitir, se você aceitar, se você abrir o teu coração, Ele pode te abençoar nessa noite. Seja qual for a sua dificuldade, seja qual for a sua doença, seja qual for a sua rejeição, seja qual for os preconceitos que têm trazido muito sofrimento para você, Jesus pode te abençoar nessa noite. Louvado seja Deus. No versículo 9, esse homem reconhece a autoridade de Jesus. Ele diz: o Senhor pode dar a ordem aí para a doença sair lá em casa, porque ela vai sair. Sabe por quê? Porque eu também sou um homem de autoridade. Eu tenho 100 soldados aí sobre a minha jurisdição. E eu mando e eles obedecem. Eu digo para este vai e ele vai, eu digo para o outro vem e ele vem. Eles me obedecem porque eu tenho autoridade, eu exerço autoridade sobre eles. E aí ele diz para Jesus: da mesma forma que eu exerço autoridade sobre os meus servos, sobre as pessoas que estão sobre minha jurisdição, o Senhor também exerce todo o poder e toda a autoridade sobre toda e qualquer doença. Glória a Deus, aleluias. Que reconhecimento glorioso que este homem faz diante do Senhor Jesus. Isto também é verdade, meus amados irmãos. Não existe doença, não existe problema, não existe nada que não possa submeter à autoridade e ao poder de Jesus, porque Ele está acima de todo e qualquer problema, Ele está acima de toda e qualquer doença, de toda e qualquer situação, Ele está acima de tudo isso, e tudo isso tem que submeter ao poder dEle e ao nome dEle, aleluias. É a palavra de Deus que diz: ao nome de Jesus, todo joelho se dobre. Glória a Deus, aleluias. Bendito seja o nome do Senhor. Ele reconhece a autoridade de Jesus. E você reconhece a autoridade de Jesus? Você reconhece que Jesus tem autoridade sobre a sua vida, que Ele tem autoridade sobre toda e qualquer doença, sobre todo e qualquer problema? Glória a Deus. No versículo 10, Jesus vai dizer: não encontrei ninguém com tamanha fé em Israel. E aqui Jesus começa a tratar de uma situação específica para o povo de Israel, para os judeus. Jesus está dando uma lição para os judeus aqui, para nós, para mim, para você, para todos nós. Quando Jesus diz: eu não encontrei tamanha fé em Israel, Jesus está dizendo: vocês são judeus, vocês são conhecedores da lei, vocês se dizem obedecedores da lei, vocês se dizem melhores que o resto do mundo, no entanto, vocês não têm fé, como este homem que é rejeitado por vocês. Vocês se dizem donos da razão, no entanto, vocês não acreditam no meu poder, vocês não me recebem como Senhor, vocês não me reconhecem como Senhor, assim como o leproso reconheceu. Vocês não me reconhecem, vocês não reconhecem a minha autoridade, vocês não reconhecem o meu poder, e vocês não reconhecem muito menos o meu amor por vocês. Vocês não reconhecem o quanto eu sou capaz de abençoar a vida de qualquer pessoa. Essa lição Jesus estava trazendo para os judeus.
O versículo de número 11 e o 12 diz o seguinte: também vos digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente, se sentarão à mesa de Abraão, Isaque e Jacó, no reino do céu. O que Jesus está falando aqui? Ele está falando assim, ó, muitos virão de diversos lugares. Quando ele diz do Oriente e do Ocidente, ele está dizendo de todo e qualquer lugar. Ele está dizendo de um lado e do outro do mundo. Ele está dizendo muitos virão de qualquer lugar do mundo e se assentarão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó, no meu reino. Ora, Abraão, Isaque e Jacó, quem assenta à mesa com Abraão, Isaque e Jacó, são os filhos de Deus, são os salvos. Isso, para os judeus, era claro, era evidente. O sonho do judeu é assentar-se à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no céu um dia. Esse é o projeto deles. E Jesus diz para eles o seguinte, Jesus está dizendo aqui o seguinte: eu vejo muitos que não são vocês. Eu vejo muitos do Oriente, do Ocidente, de todos os cantos do mundo, assentando à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no meu reino. Jesus está dizendo, eu vejo muitos salvos que não são vocês, sendo salvos do resto do mundo, sentado à mesa com Abraão, Isaque e Jacó. Amém, irmãos? Consequentemente, no versículo seguinte, ele vai dizer, versículo 12, ele vai dizer, mas os cidadãos do reino, quem são os cidadãos do reino aqui na cabeça dos judeus? São eles, os próprios judeus. Ele diz, mas os cidadãos do reino serão lançados nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Em outras palavras, resumidamente, Jesus está dizendo, olha, muitos serão salvos, muitos poderão ser salvos, e muitos de vocês vão perder a salvação. Dura palavra, dura lição que Jesus traz para os judeus aqui. E uma grande verdade. Tudo isso por quê? Tudo isso porque não reconheciam Jesus. Não reconheciam o senhorio de Jesus. Não reconheciam a graça dele, a misericórdia dele sobre a vida de todas as pessoas. E aí no versículo 13 ele decreta a bênção sobre a vida do servo, do oficial romano. E ele diz, então disse Jesus ao centurião, vai e te seja feito conforme crestes. E naquela mesma hora, o seu servo foi curado para a glória de Deus. Amém, irmãos? Louvado seja o nome do Senhor. O outro episódio, para a gente terminar aqui, caminhar para o final da nossa reflexão, o terceiro episódio que nós temos aqui é a cura da sogra de Pedro. A sogra de Pedro, versículo 14, vai dizer que ela estava doente. E diz que ela estava de cama e com febre. Ela estava muito mal. A sogra de Pedro estava mal. E Jesus chega à casa de Pedro e ele se depara com essa mulher nessas circunstâncias. O que Jesus faz? Diz o texto que também imediatamente Jesus vai lá e ele tocou a mão daquela mulher e ela ficou curada no mesmo instante. Amém, irmãos? Uma mulher que também era rejeitada por aquela nação, que também era rejeitada por aquele povo pelo fato de ser mulher, conforme nós já falamos. Essa mulher rejeitada por todos, Jesus chega lá e diz, eu não te rejeito. Essa mulher que os homens nem sequer conversavam com ela, que não fosse o seu marido. Jesus não só conversa com ela, não só dá atenção para ela, não só ama ela, mas como Jesus toca nela e diz, eu também te abençoo, eu também te curo, louvado seja o nome do Senhor. Glórias a Deus. Jesus veio para todas as pessoas, irmãos. Jesus abençoa todas as pessoas, indistintamente, independente de quem elas sejam, louvado seja Deus.
Jesus toca naquela mulher, porque Ele veio para ela, Ele veio também para ela, e Ele ama também ela, e Ele ama as mulheres do mundo todo, Ele ama todas as pessoas, bendito seja o nome do Senhor. Capítulo 10 do livro de Atos dos Apóstolos, o Espírito Santo de Deus, ele faz o apóstolo Pedro entender que não existe e que não deve existir na igreja de Cristo, que não deve existir no meio do povo de Cristo, acepção de pessoas. Jesus mostra para o apóstolo Pedro, meus irmãos, um lençol com um monte de animais, e a gente sabe que aquilo não tinha nada a ver com animais, mas aqueles animais representavam nações, representavam povos, representavam pessoas. E o Espírito Santo de Deus mostra para Pedro naquela oportunidade o seguinte, que toda aquela gente, que todas aquelas pessoas que representavam as nações do mundo todo, Jesus, o Espírito Santo, diz para Pedro o seguinte: toda essa gente representada nesses animais, toda essa gente precisa ser salva. Jesus diz para Pedro: toda essa gente precisa ser alcançada pelo meu evangelho, porque eu vim para elas também, aleluias. Glórias a Deus, bendito seja o nome do Senhor. Foi difícil para Pedro entender, meus irmãos. Pedro relutou um pouco para compreender isso, porque como judeu nato, ele não entendia que o evangelho era abrangente assim. Mas o Espírito Santo rompe todas as barreiras e faz ele compreender. Se você ler o capítulo 10 de Atos, o versículo 28, o apóstolo Pedro vai dizer exatamente assim: agora eu sei, agora eu entendo que o Senhor não faz acepção de pessoas. Louvado seja o nome do Senhor. Agora eu sei que o Senhor ama todas as pessoas, que o Senhor ama todos os homens, que o Evangelho é para todos os homens. Glória a Deus, aleluias. Bendito é o nome do Senhor. O Evangelho de João, no capítulo 4, Jesus mostra a mulher samaritana à beira do poço de Jacó, que foi pregado esses dias aqui pelo pastor Moisés, pastor da igreja. Jesus mostra para aquela mulher que o evangelho é para todo tipo de gente, inclusive para os samaritanos e também para as mulheres. Jesus alcança aquela mulher e depois ela vai e prega para o povo dela. E eles também são alcançados por Jesus, são alcançados pela graça e pela mesma misericórdia de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus, glória a Deus. Amados irmãos, a igreja de Cristo precisa ser inclusiva e não exclusiva. A igreja, como agência de salvação, instituída na terra, ela está aqui, plantada nesse lugar, para ser receptiva às pessoas, para receber todo tipo de pessoas. Toda e qualquer pessoa tem lugar para ela na igreja. Toda e qualquer pessoa é bem-vinda na igreja, aleluias. Louvado seja o nome do Senhor. Pois o evangelho de Cristo é inclusivo. Ele inclui as pessoas e ele não exclui absolutamente ninguém. Glória a Deus. As portas da igreja de Cristo, meus amados irmãos e ouvintes, elas estão abertas para homem e também para as mulheres. As portas da igreja do Senhor, elas estão abertas para o povo brasileiro, mas também para o estrangeiro, para aquele que vive em qualquer lugar do mundo. As portas da igreja do Senhor estão abertas para toda essa gente. Glória a Deus. As portas da igreja do Senhor estão abertas para o pobre, mas também para o rico. Estão abertas para o branco, para o pardo, para o amarelo, para o negro, todas as pessoas. As portas da igreja do Senhor, elas estão abertas para o dependente químico, para o dependente de álcool, elas estão abertas para o homossexual, para todas as pessoas, independente da cor, da raça, independente de qualquer coisa.
Não existe discriminação no reino de Deus. Não existe discriminação na igreja de Deus. Jesus ama todas as pessoas. Ele derramou o sangue dele na cruz do Calvário para todas as pessoas. Portanto, você é amado por Jesus. Aleluias. Louvado seja o nome do Senhor. Seja quem for você, meu irmão, meu ouvinte da palavra de Deus, seja qual for a sua situação, eu não estou supondo e muito menos sugerindo. Eu estou categoricamente afirmando: Jesus te ama, independente de quem você seja. Pela palavra de Deus, pelo conhecimento que ela nos dá, pelas informações que ela nos dá e a ação do Espírito Santo dela para as nossas vidas, eu posso afirmar para você sem nenhum medo: Jesus te ama. É claro que Ele não ama o teu pecado, assim como Ele não ama o meu pecado. Ele não ama aquilo que a gente faz de errado, Ele abomina isso. Ele odeia o pecado, isso é claro na palavra de Deus. As suas práticas Ele não ama. Mas você, enquanto pessoa, você, enquanto ser humano, Ele tem um amor muito especial por você. Ele deseja curar você. Ele deseja abençoar você. Ele deseja salvar você. Glória a Deus. Para todo e qualquer problema tem jeito, inclusive para o teu pecado, inclusive para as suas falhas, inclusive para as suas dificuldades. Para tudo isso tem jeito. Louvado seja o nome do Senhor. Nós pregamos e reconhecemos um evangelho sem fronteiras, um evangelho sem limites, um evangelho sem restrições, um evangelho sem exclusividades, um evangelho sem acepção de pessoas. Nós pregamos um evangelho puro, santo, que alcança toda a gente, que alcança toda a classe de pessoas. Um evangelho abrangente, que alcança o mundo todo, inclusive eu e você. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Este é o evangelho de Cristo. Eu gostaria de terminar essa reflexão propondo para você 3 desafios. Primeiro deles, primeiro desafio: creia, mas creia mesmo no Jesus que não tem preconceito. Creia nesse Jesus. Eu sei que às vezes para você que vive amargurado por causa dos preconceitos, eu sei que para você não é fácil isso. E é bem por isso que eu estou propondo um desafio. Um desafio nunca é fácil. Eu te proponho em nome de Jesus, creia no Jesus que não tem preconceito. A primeira coisa que você precisa fazer é crer nele. Creia, porque de acordo com os textos que nós avaliamos aqui, que nós mencionamos aqui nessa noite, Jesus abençoou essas 3 classes de pessoas, essas 3 pessoas, que representava toda uma sociedade excluída. Jesus alcançou todas elas com a sua bênção, com o seu amor, com a sua salvação. E Ele alcança você também. Creia nesse Jesus. Creia nele. Eu quero propor para você o segundo desafio: confie nesse Jesus. Confie nele. Confia a sua vida a esse Jesus. Confia a sua doença a esse Jesus. Talvez não apenas a doença física, mas talvez a maior delas, ou a pior delas, a doença emocional, que traz tristeza para você. A doença emocional por causa da rejeição, por causa do abandono das pessoas. Talvez seja a maior dor, a maior angústia de uma pessoa, seja esse estado emocional de rejeição, de isolamento.
Confie em Jesus a sua dor, confie em Jesus a sua angústia, confie em Jesus a sua mágoa, o seu ressentimento, todos os sentimentos que pairam sobre o seu coração. Confia isso em Jesus nessa noite. Em terceiro lugar, entregue-se a Jesus. Entregue a sua vida para Jesus. Entregue o seu coração para Jesus. Pode entregar sem medo. Pode entregar sem restrições. Pode entregar sem nenhuma preocupação, porque Jesus te ama. E Jesus te quer muito bem. Ele quer cuidar de você. Ele quer amparar você. Ele quer salvar você. Ele quer transformar você. Ele quer dar um novo rumo para a sua vida, uma nova direção para a sua vida. Jesus te ama. Confia nele. Entregue-se a ele em nome de Jesus. Vamos ficar em pé em nome de Jesus. Nós vamos orar ao Senhor. Se você aceitou o nosso desafio, você que está aqui presente, você que nos assiste pelo YouTube, pela internet, se você aceitou o nosso desafio, nós vamos orar com você nesse momento. E vou pedir que você feche seus olhos, vamos conversar com esse Jesus. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, Criador dos céus e da terra, Deus querido, Deus de amor, Deus de graça, Deus de grande bondade. Nós pregamos a Tua palavra aqui agora, Senhor, e a gente crê com todas as forças que o Senhor é tudo isso que nós falamos aqui. Que o Senhor ama dessa maneira, conforme nós afirmamos aqui, Pai. Nós cremos piamente nisso, Senhor. E agora, nesse momento, meu Deus querido, ao propor esses desafios para os Teus filhos, para aquelas pessoas que nos assistem, que nos ouvem, que participam conosco desse culto, dessa reflexão, eu quero dizer que o Senhor alcance, Pai, em nome de Jesus, nessa noite, nesse momento, essas pessoas. Talvez tem gente, Pai querido, sofrendo hoje. Talvez tem gente amargurada hoje. Talvez tem gente com o coração apertado, Senhor Deus, por causa da rejeição, por causa do abandono, por causa de sentimentos horríveis em seu coração. Mas esse Jesus que nós pregamos aqui é o Jesus que cuida, é o Jesus que alcança essas pessoas, é o Evangelho, Pai querido, abrangente. E no nome de Cristo eu peço, olha para essas pessoas agora, Senhor. Olha para essa dor agora dessas pessoas em nome de Jesus e tenha misericórdia delas no nome de Jesus, assim como o Senhor teve misericórdia do leproso, assim como o Senhor ouviu a oração do centurião, assim como o Senhor abençoou a sogra de Pedro, abençoa essas pessoas agora em nome de Jesus. Cura elas para a Tua glória, Deus, para o louvor do Teu nome. E faça com que elas confiem ainda mais em Ti, com que elas creiam ainda mais em Ti, no Teu Evangelho e no Teu poder, Senhor. Pai, eu quero apresentar agora essas vidas que de certa forma estão entregando as suas vidas a Ti, Senhor. Que estão depositando nas suas mãos, Pai querido, os seus problemas, os seus obstáculos, as suas dores, as suas angústias, que estão entregando em suas mãos, Senhor Jesus, a sua vida. Abençoa, Pai, essa vida agora e abrace elas em nome de Jesus e dê condição, Pai, para que elas Te sirvam e sejam salvas em Ti para a Tua glória e para o Teu louvor, Senhor. Em nome de Jesus, que a Tua bênção alcance cada um de nós, todas as pessoas aqui presentes e que tiveram acesso a esta mensagem, a este culto, que a bênção de Deus esteja sobre todos, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Que Deus abençoe a tua vida, que Deus abençoe teu coração, a tua família. O nosso desejo é que você tenha uma excelente semana. Em nome de Cristo, que o Senhor te acompanhe em todos os momentos da sua vida e que no próximo sábado nós estejamos aqui para continuar adorando o Senhor e aprendendo na palavra dEle. Amém? Agradecemos aos nossos ouvintes do YouTube, da internet. Deus continue abençoando a tua vida. É sempre um prazer, é sempre uma alegria ter vocês conosco participando das nossas programações. Amém? Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Vamos inclinar as nossas cabeças e despedir com a bênção. A graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus, o eterno Pai,
A comunhão e as consolações do Espírito Santo sejam com todos e convosco permaneçam para sempre. Amém. Glória a Deus.